Pessoal, eu sou o Alexander Assis aqui do canal SOS Idiomas e eu sou facilitador pedagógico e estamos em mais um vídeo da Jornada da Independência ensinando como aprender inglês. Eu já trouxe aqui um trecho de um vídeo no qual o Roberto Justus é entrevistado e ele fala dessa questão da imigração dos pais dele para o Brasil, né? Eram judeus e fugiram da guerra, final dos anos 40, anos 50 do século passado, e eles eram húngaros. E eu falei de como aquela língua foi perdida, né? Ele mesmo diz, né, que falava húngaro com seus pais até eles morrerem e com as irmãs ele já não falava mais porque já falavam em português. E eu disse que é dessa maneira, através da imigração, né, que são três coisas que eu falei lá, né, principais que fazem uma pessoa, um grupo de pessoas imigrarem, que é a fome, a perseguição e a guerra. E assim, quando essas pessoas chegam, né, no novo destino, elas tendem a esquecer a sua língua, principalmente nas gerações que vão sendo recolocadas, né? Por quê? Porque o idioma já não interessa, ele não tem mais a sua importância, né? E sim aquele idioma daquele local. Então, aqui neste vídeo eu quero mostrar também que a mesma coisa se passou com o Serginho Groisman. Claro, eles são exemplos daquilo que tem acontecido com muitas e muitas pessoas, muitas e muitas famílias no Brasil, porque o Brasil é um país feito por imigrantes, não é isso? Então vamos ouvir aqui um trechinho do que o Serginho Groisman está falando aqui. Meu pai veio da Romênia e minha mãe veio da Polônia. Judeus, vieram fugidos da Segunda Guerra. Nazismo. Tanto é que meus bisavós foram mortos em Auschwitz, junto com tias. Olha. E eles se encontraram aqui e começaram a conversar em Yiddish, que é uma língua que foi criada na Europa pelos judeus para exatamente isso. Quando os judeus que foram dispersos na história, eles criaram uma língua para poder se conectar em países diferentes. Em qualquer lugar que eles se encontrassem, né? Exatamente. Então eles começaram a... Então minha infância foi muito habitada, meu ouvido foi muito habitado por esse Yiddish, mas logo eles começaram a falar português, mas esse medo do antissemitismo já começou. Vamos assistir até aqui, porque agora ele começa a falar ali das questões de perseguições, do antissemitismo, etc, etc. E aqui o ponto principal é a questão da língua, né? Ele diz que os seus pais, um era romeno, o pai era romeno e a mãe polaca, né? E eles falavam uma língua em comum que era o Yiddish. O Yiddish era uma língua falada ou criada, entre aspas, na Idade Média, né, pelos judeus, os Askenazi, tem pessoas que chamam de Askenazi, outros chamam Askenazi, eram judeus que viviam ali no leste europeu, né, centro e leste europeu. Então eles criaram essa língua, realmente como ele diz, né, ele está falando realmente a questão certa, e quando eles foram para o Brasil, eles passaram a falar em português e com certeza nas suas próximas gerações essa língua já foi esquecida e já foi adotado o português como língua, né, oficial e de família e etc, etc. Então é exatamente assim que um idioma ele acaba morrendo, né? Ele é eliminado das próximas gerações, principalmente pelas imigrações e mais especialmente ainda pelas imigrações feitas através da perseguição, da guerra e da fome, certo? O que eu quero falar aqui, o que eu venho recorrentemente falar nos meus vídeos, é a questão dos 4 sabotadores que funcionam no Brasil impedindo as pessoas de aprender inglês, né? Nós estamos falando especificamente do inglês, porque apenas 1% da população brasileira fala inglês, apesar de muitas escolas privadas, né? O Brasil é o campeão mundial de escolas privadas de inglês no mundo, apesar também de 214 anos de ensino de inglês no Brasil, desde que o príncipe regente criou a primeira escola de inglês no Brasil, em 1809, ou seja, e várias outras questões também, investimento estatal, né? Reformas, que eu vou falar também das reformas que foram feitas ao longo da história do Brasil, né? Principalmente do século XIX até hoje, as reformas educacionais, né? Então, tudo isso colabora e corrobora para essa questão que eu também já falei do inconsciente coletivo, né? Esses traumas familiares, traumas de imigrações, traumas de leis, de proibições, como foi feito em 1755 pelo Marquês de Pombal, né? Proibindo a língua geral e instituindo a língua portuguesa no Brasil. Então tudo são questões ancestrais e que fazem parte do nosso inconsciente coletivo. E isso, sem dúvida, funciona. Eu já expliquei isso no vídeo passado também, onde eu falo sobre o inconsciente coletivo, né? Que é um conceito do Jung. Essas coisas colaboram muito, né?
Porque o inconsciente coletivo é aquela situação que eu já expliquei. Basicamente, o inconsciente coletivo é aquilo que nós herdamos dos nossos familiares e também da sociedade, da coletividade, e que essa força, digamos, invisível é a que nos conduz através da vida, mesmo sem nós percebermos, porque a nossa parte consciente é a menor parte, né, que está em funcionamento, digamos assim, no nosso cotidiano. Então, muitas vezes, o brasileiro ele quer aprender, ele busca aprender, como eu já falei aqui também, que o brasileiro é um dos povos que mais busca aprender inglês, e é um dos povos que menos aprende. Por quê? O inconsciente coletivo funciona o levando ao fracasso, principalmente no determinado tempo que eu chamei de o tempo de 3 meses, que é aquele tempo que eu determinei como o tempo em que se as pessoas passam, aprendem, e se elas ficam antes, né, elas desistem geralmente antes, a maioria desiste bem antes dos 3 meses. Então, você quer conscientemente, você deseja conscientemente, você sabe que é necessário conscientemente, mas o seu inconsciente, que é a coisa mais poderosa que há em você, o leva sempre a se sabotar, né? Por isso que eu chamei os 4 sabotadores, que é o sabotador histórico, cultural, psicológico e também político. Então você sempre é sabotado através da sua autossabotagem, porque a coletividade, porque a sociedade, ela está também dentro de você, tá certo? Então eu peço também que você dê um like no vídeo, que você compartilhe se você está gostando dessa jornada. Nós vamos falar muitas outras coisas aqui também. Acione o sininho e esteja sempre aí conosco, acompanhando cada vídeo, cada passo que nós damos em direção à jornada da independência, ensinando como aprender inglês. Muito obrigado.